Já imaginou deslizar sobre ruínas misteriosas, bem no fundo do oceano? Uma estrutura que parece uma pirâmide, mas que não foi construída pelos antigos egípcios? Hoje vamos explorar alguns dos maiores mistérios submersos do planeta. Já se inscreve no canal e clica no gostei para fortalecer o canal. Agora, nossa jornada nos leva para as águas profundas da costa de Cuba. No começo de 2001, a engenheira marítima Paulina Zelitsky e seu marido, Paul Weisvey, estavam mapeando o fundo do oceano quando captaram algo inacreditável no sonar. A uma profundidade entre 600 e 750 metros, surgiu uma imagem intrigante, formações de pedras simétricas e geométricas espalhadas por cerca de 2 quilômetros quadrados. Para alguns, isso parecia ser os restos de uma antiga cidade submersa. Mas a verdadeira questão é, o que realmente são essas estruturas? Especialistas se dividem. Há quem diga que elas são complexas demais para terem sido formadas naturalmente. Outros alertam que imagens de sonar podem enganar, fazendo nosso cérebro enxergar padrões que não existem. Nosso próximo destino fica no meio do Atlântico, perto da ilha de São Miguel, nos Açores. E por lá, um achado curioso tem intrigado cientistas e aventureiros. Tudo começou quando o dono de um iate particular captou algo estranho no sonar, uma estrutura perfeitamente quadrada, com formato piramidal, a apenas 40 metros de profundidade. O mais impressionante? Essa pirâmide tem cerca de 60 metros de altura e uma base que cobre aproximadamente 8.000 metros quadrados. Mas tem mais, ela está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, um detalhe que deixou os especialistas coçando a cabeça. A explicação mais simples seria que se trata apenas de uma formação natural, já que a região é conhecida por sua intensa atividade vulcânica. Mas será que é só isso? Alguns arqueólogos preferem não descartar a hipótese de que essa estrutura possa estar ligada a antigas civilizações. Seguindo para o sul do Pacífico, encontramos uma das formações naturais mais impressionantes do planeta, Baos Pirâmide. À primeira vista, essa imensa estrutura poderia facilmente ser confundida com um monumento construído pelo homem, mas a verdade é ainda mais fascinante. Localizada a cerca de 560 quilômetros da costa da Austrália, Baos Pirâmide é o maior oceano do mundo, uma formação rochosa que se eleva a impressionantes 561 metros acima do nível do mar. Sua origem remonta a milhões de anos, quando a erosão esculpiu o que restou de um antigo vulcão. O resultado? Um colosso natural que mais parece uma pirâmide perdida no meio do oceano. A história desse lugar é tão dramática quanto sua aparência. Descoberta em 1788 pelo tenente Henry Ledyard Ball, a pirâmide permaneceu praticamente intocada por séculos, devido às suas falésias traiçoeiras e inacessíveis. Mas a maior surpresa veio recentemente, Baos Pirâmide se tornou o último refúgio de um inseto gigante que todos pensavam estar extinto, o bicho-pau da ilha Lord Howe. Essa formação espetacular prova que, às vezes, a natureza consegue criar maravilhas que rivalizam com as construções mais impressionantes da humanidade. Nosso próximo destino nos leva ao mar Mediterrâneo, onde, sob as águas cristalinas da costa de Nápoles, jazem os restos de uma antiga cidade romana Baia. No passado, esse lugar era um luxuoso refúgio à beira-mar para a elite de Roma. Hoje, suas ruínas submersas transformaram-se em um verdadeiro museu subaquático. Mergulhadores que exploram a região encontram estátuas cobertas de musgo, mosaicos impressionantes e os restos de uma arquitetura grandiosa, tudo espalhado pelo fundo do mar. Mas como uma cidade tão importante foi parar debaixo d'água? A explicação mais aceita envolve a atividade vulcânica da região e a elevação do nível do mar ao longo dos séculos, soterrando Baia e deixando para trás um cenário digno das lendas sobre a mítica Atlântida. Imagens capturadas no local mostram colunas romanas e esculturas perdidas no tempo, cada uma contando uma história de glória e decadência. Agora, seguimos para as águas do Mar da Arábia, na costa oeste da Índia, onde um achado impressionante pode reescrever a história. No Golfo de Camfa, sondagens de sonar revelaram algo que parece ser uma cidade inteira ou até mesmo uma civilização perdida submersa no fundo do oceano. Essa descoberta foi feita em 2001 pelo Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica da Índia, e os dados indicam um complexo imenso, organizado em uma estrutura geométrica surpreendente, com edifícios alinhados em um padrão de grades, com formas quadradas e retangulares bem definidas.
Mas o que realmente torna essa descoberta tão intrigante é a idade estimada do local. Algumas evidências sugerem que essa cidade pode ter existido há incríveis 9.500 anos. Se isso for confirmado, ela antecederia a famosa civilização do Vale do Indo, uma das mais antigas conhecidas. Artefatos como fragmentos de cerâmica, contas e até ossos humanos foram recuperados no local, levantando questões sobre as habilidades e migrações das civilizações antigas. Nosso próximo destino nos leva até a província de Yunnan, na China, onde um lago tranquilo esconde um mistério fascinante. O Lago Fuxian se tornou o lar de um verdadeiro enigma arqueológico, ruínas submersas que desafiam explicações simples. Desde 2006, expedições subaquáticas vêm revelando um complexo gigantesco de estruturas de pedra, com blocos organizados de forma precisa e enigmáticos entalhes esculpidos em suas superfícies. Entre essas ruínas, uma pirâmide se destaca-se o mais surpreendente. Seu nível de construção parece ainda mais avançado do que muitas estruturas conhecidas da antiguidade. Mas o que realmente intriga os pesquisadores são as gravuras encontradas nessas pedras. Um dos achados mais impressionantes é um símbolo solar esculpido, com linhas radiais perfeitamente desenhadas, um motivo tão raro que pode ser mais antigo do que os encontrados em tambores de bronze ancestrais. Além disso, há máscaras misteriosas e até marcas que se assemelham a números e letras, sugerindo um sistema de escrita primitivo que pode reescrever nossa compreensão sobre o avanço da humanidade. Agora, vamos para um dos lugares mais enigmáticos do planeta, o Triângulo das Bermudas. E entre as histórias mais incríveis sobre essa região, existe uma que parece saída direto de um filme de ficção científica, uma pirâmide de vidro gigantesca no fundo do oceano. Segundo os rumores, essa suposta estrutura teria impressionantes 150 metros de altura, bem no coração do Triângulo das Bermudas. Parece coisa de uma civilização perdida, certo? Bom, não exatamente. Essa história começou a circular nos anos 90, em um artigo publicado pelo Weekly World News, um jornal satírico conhecido por suas matérias fictícias. O suposto oceanógrafo que teria descoberto a pirâmide, Verle Meyer, simplesmente não existe. O artigo também mencionava Charles Berlitz, um escritor famoso por livros sobre o paranormal, mas que nunca foi oceanógrafo, muito menos um caçador de pirâmides. Com o tempo, essa lenda foi sendo reciclada, ganhando diferentes versões. Algumas falavam de uma expedição franco-americana, outras mencionavam um mergulhador chamado Ray Brown, que teria encontrado a pirâmide por acidente em 1968. Mas a verdade é que não existe nenhuma evidência real de uma pirâmide de vidro submersa no Triângulo das Bermudas. Ainda assim, o Triângulo das Bermudas continua sendo uma região cercada de mistérios, com inúmeros relatos de desaparecimentos e eventos inexplicáveis. Agora, seguimos para o Mediterrâneo, mais precisamente para o sul da Grécia, onde uma cidade antiga descansa silenciosamente debaixo d'água. Estamos falando de Pavlopetri, uma das mais antigas cidades submersas do mundo, com mais de 5.000 anos de história. Diferente de outras ruínas submersas, Pavlopetri oferece um vislumbre impressionante da vida urbana antiga, com ruas, edifícios e até tumbas esculpidas com uma precisão surpreendente. O que torna essa cidade ainda mais fascinante é o seu estado de conservação. É quase como se os moradores tivessem simplesmente desaparecido, deixando para trás um verdadeiro mapa do passado. Embora Pavlopetri não tenha pirâmides, algumas de suas estruturas lembram templos antigos, e o layout geral da cidade sugere um planejamento monumental digno das grandes civilizações da antiguidade. Agora, vamos para as águas geladas do Mar Báltico, próximo à Suécia, onde um dos achados mais enigmáticos dos últimos tempos continua intrigando cientistas e exploradores. Estamos falando da anomalia do Mar Báltico, uma formação detectada por sonar que parece sair direto de um filme de ficção científica. Com um formato circular quase perfeito e contornos geométricos precisos, esse objeto desafia explicações fáceis. Seu formato lembra tanto uma pirâmide submersa quanto uma estrutura artificial construída há milênios. As teorias? Elas vão desde uma antiga instalação militar até os restos de uma civilização perdida. Mas, como sempre, a ciência tem uma visão mais cautelosa. A maioria dos geólogos acredita que se trata de uma formação natural, esculpida por processos geológicos ainda pouco compreendidos.
Mesmo assim, a aparência peculiar da anomalia do Báltico e os debates que ela gerou fazem desse um dos mistérios submersos mais intrigantes já encontrados. Agora, chegamos ao Monumento Yonaguni, uma série de formações rochosas submersas na costa da ilha Yonaguni, no Japão, que tem gerado discussões acaloradas entre cientistas e mergulhadores. Essas estruturas chamam a atenção pelas suas superfícies escalonadas e formas geométricas planas, que para muitos lembram um templo submerso ou até uma pirâmide. Um mergulhador, impressionado com o que viu, chegou a afirmar que não poderia ser uma formação natural. Ele disse: com tantas superfícies planas e formas perfeitamente simétricas, eu realmente me perguntei como isso foi feito. Enquanto alguns especialistas defendem que a erosão natural e as forças tectônicas são as responsáveis, a geometria precisa e o alinhamento dessas formações fazem muitos acreditarem que mãos humanas podem ter moldado essas pedras. Será que é obra da natureza ou uma imitação astuta da própria natureza feita por seres humanos? O Monumento Yonaguni continua sendo um dos mais intrigantes mistérios subaquáticos da atualidade. Bom, pessoal, essa foi a nossa lista de hoje. Muito obrigado por acompanharem. Até logo!